Olá, amigos. O capítulo 27 de Mateus, do Evangelho de Mateus, começa com Jesus já preso. Os sacerdotes prenderam-no e os anciãos e aparece Judas muito constrangido e algumas versões do texto bíblico diz arrependido e vem devolver as 30 moedas que recebera dos sacerdotes. Ele pertencia àquele grupo que é chamado os Zelotas, que queriam reaver o reino de Israel dos romanos pela força. E ele, depois de ver aqueles milagres todos que Jesus fazia, parece que estava convencido que Jesus iria usar o seu poder para se libertar e para tomar o governo de Israel. É o que parece. Ele ficou constrangido com aquela situação toda e viu que Jesus não se ia defender e entregou de novo as 30 moedas e suicidou-se. Isto aqui há muita polémica em relação a Judas. Uns dizem que ele se arrependeu, outros que não se arrependeu. Eu não vou comentar mais, mas o texto bíblico é o que diz, que ele devolveu as 30 moedas e se enforcou. Os sacerdotes de seguida levaram Jesus a Pilatos, para que Pilatos o julgasse. Pilatos era o governador daquela região, colocado ali pelos romanos, representava o governo romano, e os sacerdotes levaram Jesus a Pilatos. A mulher de Pilatos teve um sonho nessa noite e ficou muito incomodada com o sonho e avisou o marido para ter cuidado com aquilo que iria fazer a Jesus, porque ele era justo. E Pilatos, no meio desta situação, e vendo que o homem não tinha feito nada, o homem Jesus, para ele, não é? Não tinha feito nada, a acusação é que ele se intitulava o rei dos judeus. Mas ele percebeu que aquilo era uma inveja dos sacerdotes e daqueles líderes religiosos e tentou esquivar-se várias vezes. Perguntou, porque pela Páscoa normalmente soltavam um preso do povo judeu, e perguntou se o povo queria soltar a Jesus ou a outro preso, um criminoso que tinha também preso, chamado Barrabás. E os sacerdotes incitaram o povo a pedir Barrabás e Pilatos lavou as mãos publicamente. Isto é muito conhecido, lavar as mãos sobre algo, vem daqui. Pilatos lavou as suas mãos desta situação. Curiosamente, o povo clama que o sangue de Jesus que caia sobre nós e sobre os nossos filhos, este sangue do justo que iria ser derramado, porque todos clamavam crucifica-o, crucifica-o. Pilatos diz esta frase que é muito conhecida: que farei de Jesus chamado Cristo, que naquela língua seria o Yeshua, que eles chamavam de Machia, aqueles que o seguiam, o Machia, Jesus chamado Cristo. E eles gritaram crucifica-o. E assim Pilatos, lavando as mãos, entregou Jesus aos guardas, que depois o chicotearam, colocaram uma coroa de espinhos, como nós já vimos em muitos filmes, e começa esse processo de levar Jesus à cruz. E tudo isto acontece na proximidade da Páscoa, tal como os cordeiros eram levados ao templo para serem observados e mortos no dia 14 de Abib, como mandava a lei, no primeiro dia, antes do primeiro dia dos ázimos. No dia antes do primeiro dia dos ázimos. E assim aconteceu. Jesus foi levado primeiro aos sacerdotes e foi examinado pelos sacerdotes e depois é levado para ser imolado. O cordeiro vai ser imolado. Tudo isto é a figura da Páscoa lá do Egito, quando eles matavam aquele cordeiro e comiam com ervas amargas. Assim agora Jesus, o Yeshua, ocupou esse lugar do cordeiro, de uma vez por todas, como diz no livro de Hebreus, uma só vez, um só sacrifício por todos.
Jesus é levado e crucificado, está algumas horas somente e entrega o Espírito ao Pai. Não demorou tanto como era habitual para um crucificado. Ele entregou-se completamente. Houve trevas durante aquele período que ele esteve crucificado, é assim que está registado. Houve trevas, e diz também no texto que quando ele ressuscitou, é um à parte, como se fosse um parênteses, quando ele veio ressuscitar, outros mortos ressuscitaram e apareceram. Isto depois fala aqui das primícias dos mortos, que tem outras explicações depois até por Paulo e Pedro. Mas termina assim, com a morte de Jesus, com trevas, tremor de terra, e ele entrega-se. E tudo isto tem um significado muito profundo. Porquê é que o Filho de Deus, que encarnou, teve que morrer de uma forma tão horrenda? Porque Deus opera por legalidades, Deus tem leis, e ele tinha dito no Éden, a Adão e Eva, que a consequência do pecado seria a morte. E depois vimos que Adão e Eva e o mundo que estava a ser governado por eles ficou debaixo da autoridade de um senhor, novo senhor, mau, que aquele que apareceu a Jesus na tentação no deserto, que lhe disse: se me adorares, entrego-te estes reinos do mundo que me foram entregues. O príncipe deste mundo, a quem os homens se sujeitaram. Então o que Jesus veio fazer? Veio pagar o preço do resgate daqueles que agora se querem tornar os seus discípulos, aqueles que aceitam este sangue como resgate. Ele fez isto pela humanidade toda, mas aqueles que quiserem continuar debaixo do príncipe deste mundo, Deus não os vai obrigar. Então este sangue foi derramado para aqueles que crerem. Aqueles que crerem. Isto, se a seguir ao Evangelho de Mateus, se Deus assim nos ajudar, vamos falar de outros evangelhos ou de outros livros bíblicos, e depois o Evangelho de João, por exemplo, explica isto muito melhor, o Cordeiro de Deus. Mas aqui termina este capítulo, é muito longo o capítulo, quem leu viu que talvez seja o maior, tem mais de 60 versículos, mas termina assim, com morte Jesus, as trevas, Jesus entregando o seu Espírito. Ele não veio fazer isto por desporto, ou porque lhe apeteceu, ou porque calhou, veio fazer por mim e por ti.